Hesed ve Shalom, graça e paz, favor, plenitude da parte do Senhor, dos exércitos do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive, um sonho vívido, lúcido, sobre o arrebatamento. Eu acredito que este sonho, ele de fato, ele me ensinou algumas coisas. Não foram coisas assim simplesmente fabricadas da minha subconsciência, mas realmente eu contemplei verdades divinas e eu acredito que foi um sonho em revelação e em ciência dado pelo Senhor Deus. Eu estava em casa, bom, eu quero comentar dizendo que estes sonhos muitas das vezes, quando eles são muito reais, assim, muito lúcidos e eles nos traz ensinamentos espirituais, eles nos aproximam do Criador. Eles realmente, eu acredito que eles têm algo a nos ensinar, mas não significa com toda a precisão, ou seja, que o arrebatamento vai acontecer no dia tal, quando de fato a pessoa estiver em determinado lugar, como de fato está sonhando e etc. Eu acredito que a finalidade que Deus permita é para nos ensinar algo, para nos aproximar dele, para nos edificar, nos instruir, nos corrigir. Neste sonho de revelação, porque eu bem sei que também, conforme o livro de Joel, o profeta do Antigo Testamento, também bem como profetizou Quefá, assim qual o Senhor dera o nome de Pedrinha, ou Pedro, no Novo Testamento, quando ele cita em Atos capítulo de número 3, naquela ministração após a presença divina descer no dia de Pentecostes, ou no dia em que o Espírito de Deus foi derramado de forma sobrenatural sobre os 120 alunos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que estavam buscando há dias ali naquele lugar, naquele ambiente. Então, quando também Pedro cita o livro de Joel, dizendo: "E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão os vossos servos também, terão sonhos, os anciões." Então, ali ele fala desta profecia do livro de Joel, quando ele cita a respeito dos dons manifesto do Espírito de Deus, e eu acredito também, assim como Deus dera sonhos aos profetas anteriores, aos patriarcas, bem como assim também o Senhor falava por meio de forma clara, em meio aos sonhos, também como de forma simbólica, de forma a eles interpretar e compreender, assim como também o Senhor falava, né, de uma forma totalmente diferente com o próprio servo dele chamado Moisés, quando falava face a face. Mas quando Deus ele falava por intermédio de revelação em sonhos, porque sonhos são revelações. Eu aprendi algo com a serva do Senhor, muitíssimo usada, e ela mesmo me sanou uma dúvida um tempo atrás, porque realmente a ciência da palavra, o dom da palavra da ciência, esse é um dos dons do Espírito que o Eterno lhe concede e aos seus servos, e quando então existem muitas formas de se manifestar esse dom, e uma delas também é por meio de sonhos, e também adentra aí a interpretação, a sabedoria no fato de interpretar os sonhos. Então, quando ela me comunicou, ela dizia que realmente os sonhos, eles, né, os dados por Deus, né, por isso que tem que ter um discernimento, porque há sonhos que são manifestados do nosso inconsciente, subconsciente, a produção da mente humana, coisas da correria, das preocupações, das ansiedades dos homens, e realmente existem sonhos que são setas malignas que o inimigo ele consegue acessar a mente dos homens por meio dos seus dardos, por meio de portas abertas na nossa mente, e também quando o próprio Deus ele quer dar um sonho. Então, quando nós vemos que um sonho ele nos edifica, ele nos aproxima de Deus, ele nos impulsiona
a um relacionamento com Deus, a nos arrepender, a amar mais ao Senhor, a nos dedicar mais à sua vontade, ao seu querer, são os sonhos divinos. Quando então, neste sonho, que foi aí uma revelação em sonho, porque nós estamos dormindo, então é uma revelação. Quando nós estamos acordados, são visões. Então, a Bíblia, ela falava já no livro do profeta Joel, dizendo que Deus daria nos últimos dias sonhos também. E tudo isso para edificação. O propósito sempre é edificar o corpo, sempre edificar a unidade e a unanimidade daqueles que têm a mesma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que estão num corpo espiritual, aqueles que estão unidos juntamente no Espírito, espiritualmente, sendo edificados por aquele que é o fundamento, aquele que é o principal, aquele que sustenta realmente todas as coisas, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Neste sonho, eu estava na minha casa, estava na cozinha, então, num momento em que eu estava de frente para uma porta, é como se tudo paralisasse em milésimos de segundo. Ali tudo ficou muito calmo e na percepção, na mente, eu já comecei a compreender o que estava acontecendo. Foi quando, na minha consciência, no meu entendimento, eu sabia que Cristo, ele estava vindo mais rápido sobre as nuvens, mas no meu entendimento, na minha consciência, né, eu não podia ver, eu não podia contemplar isto olhando para cima, eu não podia ver por detrás das paredes, do teto, não, mas eu no entendimento, na consciência, assim quando nós estamos dormindo, nós temos um sonho, nós temos um entendimento por detrás daquilo que está de fato acontecendo, ali já nos é dado o entendimento. E quando eu estava nessa situação, naquele momento, naquele ambiente, no meu entendimento era o que estava acontecendo, que Cristo ele estava vindo. Apenas no entendimento, eu não via. E quando isto começou a vir no meu consciente, eu senti um ar, não é um sopro que eu digo que na minha percepção e no mundo espiritual, porque nós sentimos isso também, tanto na alma como também no espírito. Aquela força, uma força muito grande, como quando o poder de Deus ele é liberado no meio da congregação, quando o poder de Deus é liberado quando você está orando. Mas era um, uma presença muito forte, uma presença muito gloriosa. E ela descia, e o que dava a entender é que não era somente sobre a minha vida, era sobre muitas pessoas que estavam sobre a face da terra. Eu acredito, no meu entendimento hoje, que era sobre todo aquele que tinha a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só que existe um porém, e eu sei que muitas pessoas não vão concordar, mas isto eu tenho para mim e por mim, que é uma grande verdade, porque no meu entendimento, na minha consciência, aqueles dias ainda eles eram dias que estavam muito tranquilos, eram dias comuns assim em grande parte do mundo, todo mundo estava vivendo bem, tranquilo, e num momento, do momento para o outro, de um segundo para o outro, isto aconteceu. Então vinha aquela força sobrenatural, aquela força que vinha de cima, era como se fosse um peso glorioso. Ele descia, ele ia tomando de conta da atmosfera, ele ia tomando de conta dos seres humanos, ele descia sobre a cabeça e cobria todo o nosso corpo. E no mesmo instante em que ele descia, algo de dentro de mim se regozijava, algo de dentro de mim se alegrava muitíssimo. E então, aquela força sobrenatural que partia de dentro de mim agora não era mais algo de fora, não era algo que estava descendo sobre mim apenas, mas era algo que estava de dentro do meu ser, de dentro do meu âmago, estava também ali como que num choque, estava subindo. Então havia uma força sobrenatural que estava descendo e havia uma força também sobrenatural, sobre-humana, que estava subindo de dentro de mim. E aquela força sobrenatural, ela tomava de conta de todo o meu ser. Então, aquela força que, no meu entendimento, na minha consciência, era o Espírito de Deus. Então, vinha de dentro de mim com todo aquele ímpeto, com toda aquela força, e ela começava a subir. E o que dava a impressão é que
Algo dentro de mim estava subindo, algo dentro de mim estava querendo tomar de conta de uma forma muito violenta e forte, querendo me impulsionar para cima. Porém, o meu corpo, o que havia dentro de mim ainda não estava preparado para isso. Mas conforme aqueles milésimos de segundo naquele sonho, que estava de fato acontecendo ali, toda essa situação em que essa força sobrenatural estava descendo e de que outra força sobrenatural ela estava subindo de dentro de mim. E conforme ali, nesses milésimos de segundo em que eu pude contemplar naquele sonho, eu pude sentir que é, era como o meu espírito, era como se fosse uma força sobrenatural de dentro de mim, ela estivesse subindo, 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 mas o quem eu era, de fato, é na minha alma e também no meu corpo, eu não estava sendo, vamos assim dizer, preparado, não estava sendo de forma digna e merecedora, né, por não estar preparado de estar sendo transformado, porque eu soube que naquele momento era o arrebatamento. Cristo ele estava já descendo e o Espírito ele estava preparando para transformar os corpos. Eu estava bem apartado do Senhor devido a algumas situações, mas me despertou bastante este sonho que foi revelador para mim e eu pude compreender algumas verdades de Deus neste dia que breve virá e não tardará. Então, naquele sonho, um espírito, o meu espírito, então eu percebia que existia uma força sobrenatural que estava habitando em mim, mas só que esta força sobrenatural ela saía e ela saía assim, desde baixo, de dentro de mim, desde o meu ventre, do meu interior, do meu âmago, e saía pela minha cabeça. Essa força sobrenatural, tudo isto, conforme saía de dentro de mim, eu começava a sentir alguns sentimentos, os mais horríveis e tenebrosos sentimentos que eu já senti, eu estou falando de mim, que eu já senti na minha vida, que eram sentimentos profundos, profundos, imensos, de tristeza, angústia, desprezo. É como se eu tivesse perdido tudo. É como se todas as dúvidas, todas as incredulidades, é como se tudo aquilo que hoje eu tenho, como segurança, paz, confiança, bondade, misericórdia, amor, fé, paciência, tudo isso que Deus no Espírito ele nos ajuda a nos construir, que nos ajuda a manter-nos, a frutificar-nos, tudo isso que é de bom de dentro de nós, que não parte de nós, não parte de uma obra nossa, não é algo que nós fazemos para manter isso, não é bem nós quem iniciou tudo isso, não, mas foi o fruto do Espírito Santo advindo a princípio da palavra de fé, ou seja, a semente da palavra da fé, né? Ou seja, tudo é um dom gratuito de Deus, tudo veio da parte do Eterno, não foi nada meritório nosso, não foi nada que nós pudéssemos fazer para adquirir, mas foi por meio da misericórdia, da graça infinita do Criador, que ele nos concedeu na fé bendita do seu Filho Jesus Cristo. Só que neste sonho eu sentia que conforme essa força sobrenatural descia, essa força sobrenatural de dentro de mim, ela subia, então eu percebi que nesse dia era exatamente o dia da vinda de Cristo para a igreja. E neste momento, então, que toda esta situação estava acontecendo comigo, tudo que havia de bom, que eu julgo ser bom, que não pertence a mim, que não é inerente a mim, que não fui eu, que não pertence a mim, mas que veio de Deus, que estava em mim neste dia, logo saiu no dia do arrebatamento. E quando isso começou a acontecer, logo eu me senti uma pessoa profundamente triste, amargurada, profundamente uma pessoa vazia, profundamente uma pessoa com medos, com dúvidas, incertezas, com tudo
o que alguém que não tem nada de Deus possui, e muito mais da lei ainda, porque eu estava sabendo que eu havia perdido algo, que eu havia perdido o dia mais importante da criação de Deus, que é o dia do arrebatamento. Então, quando isto aconteceu, logo foi muito impulsivo eu cair no chão com muitas dores interiores, muitas dores dentro do meu ser, do meu âmago, e eu chorava, chorava como uma criança. Eu me esperneava no chão como uma criança. Eu chorava que meu rosto ele estava como uma torneira de água e havia muita angústia, muita tristeza, porque agora eu havia percebido ali que eu havia perdido algo muitíssimo importante e algo acontecia então neste sonho que eu estava muito atribulado, muito entristecido, né? Eu estava com uma tribulação muito grande na minha alma, no meu espírito, incontrolável. Não existia palavra de autoajuda, não existia abraço, não existia nada que pudesse me consolar por dentro, como somente Deus ele faz isso por intermédio do Espírito Consolador, nos méritos benditos de Jesus Cristo. Então, quando eu fui atirado ao chão e eu não conseguia me levantar, devido à fraqueza que eu estava psicológica, emocional e fraqueza física, inclusive, porque tudo faz parte de uma coisa só. Então, quando eu caí ali e eu chorava, eu não conseguia me levantar, existia muita dor, há muita dor que acontece quando então isso de fato virá a acontecer sobre a face da terra para aqueles que ficarem, para aqueles que não conseguiram vencer, porque também o arrebatamento ele é para os vencedores, que serão pouquíssimos que vão conseguir entrar nas bodas do Cordeiro no dia do arrebatamento da igreja. Então, porque existe sim estudos, né, em que as pessoas elas falam, né, que o arrebatamento será após a grande tribulação, arrebatamento da igreja e tudo mais. Porém, eu sempre fui ensinado de que o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. E por um período eu estudando, simplesmente por estudo, eu cheguei à conclusão também de que a igreja, na verdade, passaria pela grande tribulação. Mas depois, ainda redobrando o estudo, pesquisando mais, me aprofundando, adquirindo dons de Deus, me mergulhando na vontade do Senhor, fazendo a obra de Deus, Deus começou a revelar para mim, por meio de sonhos, por meio de profecias, por meio dos servos do Senhor, que nos testifica no Espírito de que o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. Por quê? Porque há um mistério da igreja, do tempo da igreja de Cristo, que Cristo ele está formando no seu corpo para ele adquirir o seu corpo, ou seja, Cristo ele não morreu em vão. Cristo ele morreu para que este dia no agendamento divino e celestial ele seja concluído, ele seja cumprido, ele seja completo, para que então Deus, o Pai, que é casado com o povo de Israel, a igreja não é povo de Deus, a igreja é a noiva do Cordeiro. Quando Jeová então ele vai tratar-se novamente com o povo de Israel, né? A igreja ela não é inserida no povo de Israel. A igreja é um corpo que vive na pessoa de Cristo e Cristo vive na pessoa de Deus. Então, existe aí um casamento que fora feito com o povo de Israel e que o eterno Deus ele vai se voltar para o povo de Israel para que ao menos os remanescentes, ao menos pouquíssimos dos israelitas nos últimos dias sejam salvos e muitos adentrem também para o reino milenial de Cristo quando ele voltar juntamente com a igreja. Então existe aí um mistério que é chamado de o mistério do corpo de Cristo, antes de que Deus ele venha então restaurar o reino milenial, que é uma promessa dada aos filhos de Israel. Então Cristo ele vai cumprir esses 1000 anos aqui na terra, porém dado como promessa ao povo de Israel, porém o seu reino é eterno. E a igreja ela já vive já nesse reino, que é um reino sempre eterno,
que é um reino espiritual, da onde que nós, por meio dos princípios deste reino, somos embaixadores, somos representantes deste reino, somos servos de Deus para cumprir o mandato do Pai Celestial por meio dos seus princípios, dos seus mandamentos aqui neste mundo, né? Salgando, dando luz a este mundo. Então, neste sonho eu percebia logo então que havia um grande alvoroço no mundo. E logo também, né, a internet me parecia, não tenho certeza, mas nesse sonho me parecia, no meio deste grande alvoroço, que internet, outros meios paravam por um tempo, as pessoas não conseguiam e eu ficava muito preocupado. Eu chorava muito, eu ficava muito preocupado com algumas pessoas no meu convívio, com pessoas que eu conhecia, com pessoas da minha família, e eu não tinha acesso, eu não conseguia me ligar para essas pessoas. Então, eu ficava muitíssimo triste, né, e desesperado, assim, tentando ligar logo no momento em que isto acontecia. Quando eu saía para fora de casa, então um grande alvoroço estava acontecendo no meio da sociedade, né? Algo totalmente diferente do comum. As pessoas estavam fugindo, as pessoas estavam desesperadas. O mundo, a situação do mundo já não era mais a mesma por este fato, por este acontecimento. Então, vinha uma senhora de cabelo bem branquinho, e aquela senhora, ela vinha na minha direção. Eu estava chorando muito, desesperado, né? E ela, então, ela do nada, ela me abraçava, e essa senhora, então, de uma forma, ela vinha tentar me consolar, e sem que eu abrisse a boca para falar o, o que de fato eu queria, o que de fato eu estava pensando, né, que era com respeito a algumas pessoas da minha família. Ela falava de determinadas pessoas da minha família que já não mais estava aqui, de que elas estavam num lugar muito melhor. Então eu entendi o dia, né, o fato de que realmente neste dia, né, será muito diferente, será um dia irreversível. Não será tipo como muitos filmes mostram, né, que do nada as pessoas simplesmente somem, né, que roupas caem no chão e o mundo segue tranquilo, né, e não vai ser assim, né? O mundo em si, até mesmo interior, o que existe de bom dentro dos homens, o Espírito de Deus, né? Assim como também está escrito, por exemplo, no dia em que o Senhor falara, em Gênesis capítulo de número 6, dizendo, né, que o Espírito de Deus não mais contenderá com o homem, porque ele é carnal. E está escrito, então, portanto, seus dias serão de 120 anos, ali que foi o tempo em que Noé construiu a arca. Deus estava dando um tempo de arrependimento de 120 anos para a humanidade, né? Isso foi na pregação de Noé, na pregação ali enquanto ele fazia uma arca, né? Então, nós vemos que o Espírito de Deus estava tentando convencer o homem ainda por este período de 120 anos. E nos últimos tempos, né, eu tenho confiança, eu acredito de que Deus também ele estará aí convencendo o homem na consciência até o dia do arrebatamento, né? E após o arrebatamento, o ambiente, a atmosfera, né, espiritual, né, as coisas do mundo espiritual, elas serão totalmente diferentes do que comumente nós estamos vivendo, até mesmo porque a palavra ela mesmo fala, portanto, né, como o próprio Jesus disse no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, dizendo, portanto, assim como nos dias anteriores aos dias do dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e ali então foram todos pegos com o dilúvio. Assim também, da mesma forma, eu acredito que os dias que antecedem ao arrebatamento da igreja, os dias em que também antecedem a
a vinda de Cristo para a igreja, eles serão dias comuns em que as pessoas estarão preocupadas com o seu cotidiano, com a sua vida natural, com a sua vida comum. Até então que aqueles que pertencem a Cristo e estarão realmente, por exemplo, hoje é sabido como a quantidade de crentes, de cristãos que existem na Terra, porém para Deus existe outra contabilidade, né? O IBGE pode contar quantos cristãos há na Terra. Há lá 1 bilhão e pouco de cristãos, porém para Deus, para Cristo, aqueles que estão realmente preparados, aqueles que foram perdoados, purificados, santificados, justificados e que serão glorificados, né, na ressurreição e na morte, né, das suas vidas aqui comum, ou então no dia do arrebatamento, né, na transformação dos seus corpos que verdadeiramente venceram o pecado, conforme está escrito. Esta contagem para Deus, ela é outro número e muito menor. Por quê? Porque eles realmente são a igreja de Cristo, né? Então, existe uma grande diferença entre a igreja de Cristo, que a Bíblia diz, e o que hoje o sistema, né, do mundo religioso fala que é a igreja de Cristo, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, ou seja, tem herança no reino dos céus, e também nem todo aquele que pronuncia o nome de Cristo Jesus também, né, está incluído realmente no corpo espiritual de Cristo, né? Não é denominações, simplesmente não é fazer parte de uma denominação, de denominações, estabelecimentos, igreja, religião e etc., que me garante de que é muito mais do que isso, né? É bom congregar, é bom estar junto com os irmãos, se alimentando da palavra, unidos na mesma fé, se alimentando, né, dos frutos do Espírito, da comunhão, né, do partir do pão, né, e também do celebrar da ceia, né, e tudo mais é bom, é necessário, mas não é somente isto que vai enquadrar, que vai fazer com que os homens e as mulheres estejam unidos neste corpo que é espiritual. O corpo de Cristo, ele é espiritual. E foi isto que eu entendi também por intermédio destes sonhos. Este sonho foi muito tremendo, então, logo após tudo isso, há outras coisas eu via neste sonho, né, que foi muito rápido, mas que eu prefiro não compartilhar. Então, fica aí um alerta, fica aí uma palavra a respeito de um sonho, né? Um sonho, eu não tenho culpa de sonhar, né? Não há culpa alguma, é simplesmente, né, para nos trazer instrução, para nos retornar ao eterno, né, para acrescentar a nossa fé. E assim que eu espero e que eu almejo, então, que a nossa vida ela esteja cada vez mais dedicada à vontade do Criador, em adoração, em oração, né, em testemunho, em alegria, né, e que nós possamos adquirir vidas e aproximar cada vez mais vidas, né, da pessoa bendita de Jesus Cristo, ao Pai Celestial, né, ao Espírito de Deus, e que isto, né, acrescente a fé de muitas outras pessoas e nós possamos fazer um mundo melhor com a ajuda do Pai Celestial. Que Deus abençoe em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.